E aí? Então agora a gente vai ver transformação DR para relacional. A gente viu alguns conceitos do modelo relacional. Agora a gente vai ver como que transforma o modelo do modelo entidade de relacionamento, que é o conceitual, né? Que a gente tinha visto até a prova 1, para o relacional, que é este que a gente está vendo agora. Então durante a aula foi mostrado duas formas de modelagem de dados. A abordagem entidade de relacionamento, ou ER, que a gente viu, né? E a abordagem relacional que a gente está vendo agora neste momento. Essas abordagens propõem modelar os dados em diferentes níveis de abstração. Enquanto a abordagem é voltada à modelagem de dados de forma independente do banco de dados, ela é adequada para a construção do modelo conceitual. Então, na abordagem ER, a gente vai tentar entender o problema do cliente, tentar entender quais informações são relevantes para o cliente e relacionar elas em entidades e relacionamentos, ok? Isso independente do banco de dados que for ser implementado, né? Já na abordagem relacional, a gente vai modelar os dados no nível do banco de dados relacional. Então, o modelo neste nível de abstração, ele é chamado de modelo lógico, ok? Então, no primeiro momento, nós vamos ter um modelo ER, que é de nível conceitual, e ele vai gerar um projeto lógico de banco de dados relacional, que é o modelo relacional nível lógico. O modelo relacional pode oferecer insights, pode oferecer ideias ou soluções ou coisas que devem ser resolvidas através de uma engenharia reversa de banco de dados relacional e a gente voltar a ter um modelo ER de nível conceitual, ok? Só para vocês verem que existem essa volta, ok? Dá para fazer o contrário, dá para sair do nível lógico e ir para o nível conceitual, ok? Há algumas regras para a transformação de um modelo ER para um modelo relacional. As regras foram definidas tendo em vista os dois objetivos básicos de um projeto de banco de dados. Então, um dos objetivos é obter um banco de dados que permita boa performance de instruções, consulta e alterações dentro do banco de dados. Tá? Então, não adianta a gente ter um banco de dados que reflita a realidade, mas não tem uma boa performance. A gente vai tentar fazer uma consulta e demorar um ano para ter a resposta, não adianta, né? E a gente precisa também obter um banco de dados que simplifique o desenvolvimento e a manutenção de aplicações, tá? No sentido que ele facilite a implementação de softwares que vão utilizar essas informações que estão armazenadas no banco de dados. Então, a fim de alcançar os dois objetivos citados, as regras de tradução foram definidas tendo por base, entre outros, os seguintes princípios. Então, a gente tem 3 princípios que a gente deve seguir. Evitar junções, ou seja, evitar que dados se agrupem. A gente vai ver isso, daqui a pouco vocês vão entender. Diminuir o número de chaves e evitar campos opcionais, ok? Então vamos lá. Evitar junções. Evitar junção é ter os dados necessários a uma consulta em uma única linha. Então o ideal é que a gente consiga trazer as informações em uma única linha. Quando a gente for realizar uma consulta, a gente vai trazer as informações em uma única linha. Como que funciona isso? Por exemplo, se eu quero saber todas as informações do empregado 1. Ok, então todas as informações do empregado 1 estão nesta linha aqui, correto? Sim. Mas agora eu quero saber, além das informações do empregado, eu quero as informações do departamento que o empregado trabalha. As informações do departamento que o empregado trabalha estão na tabela departamento. Então, quando eu faço essa consulta do empregado com as informações do departamento que ele trabalha, eu estou juntando a linha do empregado e colocando junto com essa linha aqui do departamento. E isso é uma junção, ou mais para frente nós conhecemos como joins, ok? Então, se possível, a gente tenta evitar que existam essas junções. Por que a gente evita isso? Um banco de dados relacional normalmente armazena os dados de uma linha, de uma tabela contiguamente em um disco. Então, quando a gente armazena essas informações, lá no disco, isso eu estou falando de hardware mesmo, tá? Lá no HD, essas informações normalmente elas são armazenadas, os bits delas, tudo de forma contínua no banco de dados. Então, quando eu busco essa informação do empregado aqui,
é mais fácil eu já, tipo, eu quero pegar essa informação, então eu já vou pegando todas elas ao mesmo tempo. Então, com isso, a leitura dos dados é muito mais rápida. Se eu tiver junção, por exemplo, eu tenho nessa linha aqui as informações do empregado. Daí lá em outro lugar eu tenho perdido lá as informações do departamento. Por exemplo, tá? O que eu faço? Aí eu tenho que pegar essas informações que estão aqui e juntar com essas informações que estão lá em outro lugar do HD. Então, com isso eu gasto mais tempo para buscar os dados, logo mais lento. Tá? Então, é por isso que a gente tenta evitar junções. Com isso, todos os dados de uma linha da tabela são trazidos para a memória em uma única operação de acesso ao disco. Ou seja, eu só vou lá no HD, uma vez, trago todas as informações que estão lá e levo para a memória RAM. E somente com isso, com apenas uma operação sobre o HD, eu já consigo essas informações. Lembrando que, aula de hardware, o componente mais lento que a gente tem hoje em dia no computador é o HD. A memória RAM é mais rápida que o HD e o processador muito mais rápido que o HD. Tá? Então, todas as operações que utilizam o HD não são recomendadas, porque ele é muito mais lento que as outras peças do computador. Quanto mais informação a gente tiver na memória RAM, melhor, porque ela é mais rápida, tá? Isso significa que, uma vez encontrada a linha de uma tabela lá no HD, seus campos estão todos disponíveis, ou seja, no momento que eu acho essa linha aqui, todos os campos estão disponíveis, eles estão simplesmente do lado aqui, os bits dele estão apenas do lado aqui, é só eu continuar navegando aqui com a agulha, lá se lembra lá em banco de dados, em hardware, que a agulha do HD vai lendo o disco, pois é só eu continuar lendo as informações aqui. Agora, se eu tiver que fazer uma junção, um join, eu tenho que levar a agulha em outro ponto lá do HD para ler essas informações aqui, tá? Logo, é mais lento. Então, se eu tiver os dados todos juntos, os dados de forma contínua, todos eles na mesma tabela, a velocidade é mais rápida. Quando for necessário buscar em disco dados de diversas linhas associadas pela igualdade de campos, por exemplo, eu quero buscar os dados do empregado e os dados de seu departamento. Tá? Então eu quero juntar o empregado 1 mais as informações do departamento. Então isso é uma junção, novamente, é necessário usar a operação de junção, ok? Quer dizer que é ruim fazer uma junção? Não é ruim fazer junção, pessoal. Não vale... uma solução seria botar todos esses dados juntos na mesma tabela. Tá, mas daí quebra a questão de... Não faz mais sentido daí a gente separar em entidade de relacionamento. A ideia de separar é porque, apesar da junção fazer essa operação, que é um acesso mais lento, manter as tabelas separadas é mais importante para a gente como desenvolvedor de software ou gerente de banco de dados. Okay? Os sistemas de banco de dados procuram implementar a junção de forma eficiente, já que ela é uma operação executada muito frequentemente. Tá? A gente não vai parar de fazer joins ou junções. Elas são muito frequentes, elas são necessárias. Tá? Mas se a gente puder evitar que elas aconteçam, é melhor. Mesmo assim, a junção envolve diversos acessos a discos, exatamente. Tá? Então, tu vai lá, lê as informações do empregado, depois tu tem que mandar agora eu quero pegar o departamento de cada empregado. Eu vou lá, leio o departamento lá em outro lugar do HD. Tá? Então, cada operação dessas leva tempo para ser realizada. Assim, quando for possível, é preferível ter os dados necessários a uma consulta em uma única linha, ao invés de tê-los distribuídos em diversas linhas exigindo sua junção, ou seja, na mesma linha da mesma tabela, tá? Numa única linha da mesma tabela. Ok? Outro princípio que a gente tem que seguir: diminuir o número de chaves, tá? Para a implementação eficiente do controle da unicidade da chave primária ou chave alternativa, o banco de dados usa normalmente uma estrutura de acesso auxiliar que se chama índice. Tá? O índice é uma ferramenta que, já disse aqui embaixo, ele permite que o banco de dados teste rapidamente a existência do valor de uma chave primária sendo incluída, sem que seja necessário fazer uma leitura exaustiva de toda a tabela. Então, assim, se lembram lá que na restrição de chave,
restrição de integridade de chave, o que é? A restrição de integridade de chave, ele dita que uma chave primária, ela não pode ter outro valor igual no banco de dados. Então, esse número 1 vai existir apenas uma única vez no banco de dados. Esse número 2 vai existir apenas uma única vez e o 3 por diante. Então, se eu tentar criar um 1 aqui, eu não posso fazer isso. Só que como que funciona isso? O banco de dados, por exemplo, eu quero inserir um outro empregado. Eu vou inserir o empregado número 2. Quem me garante que esse número 2 aqui já não existe no banco de dados? Então, o que o banco de dados faz? Ele vai lá e verifica. Tu também é número 2? Não. Tu também é número 2. Então eu não posso deixar inserir esses dados porque essa chave já existe. Ok? Então eu não posso deixar esse cara inserir. Então, essa busca que buscou 1, buscou 2, buscou 3 e assim por diante, ele faz dessa forma através de um índice. Então, cada operação dessas vai fazer com que o banco de dados se torne mais lento. Então, se eu tiver aqui, isso aqui é uma PK, uma chave primária, tá? Imagine que agora eu tenho uma coluna de CPF que eu tenho essa mesma regra de índice nela, tá? Então, eu tenho CPFs aqui. Toda vez que eu insiro um novo empregado e eu insiro o CPF dele, e assim por diante, ele tem que verificar em todos os CPFs de todas as outras pessoas para garantir que aquele CPF que está sendo inserido, que esse CPF aqui que está sendo inserido, já não existe no banco de dados, tá? Então, essa operação é custosa em nível de velocidade, há muito acesso a disco e assim por diante. Então, por isso que a gente tenta ter um mínimo de chaves. Na verdade, o que a gente quer mesmo é um mínimo de índices, porque cada chave ela é necessariamente um índice, né? Eu posso criar índices alternativos, para fazer com que o banco de dados seja mais rápido. Então, também para o controle de chaves estrangeiras são utilizados índices. Quando a gente tem uma chave estrangeira, funciona da mesma forma. Quando a gente tenta, eu quero inserir lá um departamento 3. Existe o departamento 3? Como é que ele sabe se existe ou não? Ele vai lá na tabela do departamento e verifica. Existe departamento 3? Existe departamento 3? Existe departamento 3? Até que acha. E isso é custoso em relação à velocidade. Então, novamente, quanto menos chaves, melhor. O índice é usado pelo banco de dados quando uma chave primária estiver sendo excluída ou alterada. Tá, isso vale também. Tipo, eu quero... lá do departamento eu quero excluir o departamento 1. Tá? Eu quero excluir ele. Quando eu mando excluir, o que o banco de dados faz? Ele vai lá no empregado e verifica. O E1. Tu é o departamento 1? Sim ou não? E assim por diante. Então essa operação também consome HD, consome memória, consome processamento, tá? Ou seja, deixa o banco de dados lento. Então o índice é usado pelo banco de dados quando uma chave primária estiver sendo excluída ou alterada. Ou mesmo, eu não quero excluir o D1, eu quero alterar o departamento 1 para departamento 3. Esse mesmo procedimento acontece aqui também, ok? Neste caso, o índice permite o acesso rápido à tabela que contém a chave estrangeira para a verificação da existência do antigo valor da chave primária, tá? Que é o que eu acabei de falar. Se o cara tenta alterar aqui de D1 para D3, ele verifica todos os empregados. Existe alguém que é o D1? Então, essa operação de buscar os empregados leva tempo. Exemplificando, no caso do banco de dados abaixo, o índice para a chave estrangeira seria o índice da tabela empregado pela coluna código do departamento. Então aqui a gente tem uma chave estrangeira, código do departamento, e ela também é um índice, tá? Este índice seria usado, por exemplo, quando uma linha do departamento fosse excluída. Então, por exemplo, eu quero excluir o departamento 2, tá? E o que ele vai fazer? Ele vai vir aqui no empregado. Tu tem departamento 2? Não. Ok. Tu tem departamento 2? Tem. Putz, então, ou seja, eu não posso deletar isso aqui. Cada operação de verificação dessas aqui leva tempo. Com isso, pode fazer com que o banco de dados fique lento, tá? Lembrando, isso aqui é necessário. Isso aqui, essa verificação que ele está fazendo, ela é necessária.
tá? Porque senão, se eu não fizer essa verificação, o que pode acontecer? Meus dados deixam de ser íntegros, ou seja, eu perco a integridade dos dados. Logo, basicamente não adianta mais eu utilizar um banco de dados. Para que eu vou utilizar um banco de dados se os dados que estão lá não são íntegros? Okay? Então, este índice seria usado, por exemplo, quando uma linha do departamento fosse excluída para garantir a ausência na tabela empregada de linhas referenciando a linha de departamento excluída. Tá? A regra geral de projeto físico de banco de dados é que, para cada chave primária, alternativa ou estrangeira, é necessário definir um índice. Tá? Então, a gente vai ter esses índices no banco de dados. Pela forma em que são implementadas, índices tendem a ocupar espaço considerável no banco de dados, no disco, desculpa. Então, porque assim, cada chave ela precisa ter um índice. Um índice é mais... como se... de forma simplificada, é como se ele adicionasse mais uma forma de verificação ordenada no HD para facilitar a consulta, tá? Ou seja, ocupa mais espaço em disco. Além disso, a inserção ou remoção de entradas em um índice pode exigir múltiplos acessos ao disco, ou seja, deixa ele mais lento. Então, índices ocupam mais espaço e podem tornar o acesso mais lento. Quer dizer que não é para usar, professor? Sim, usem, tá? Eu só estou dizendo que tem que se diminuir o número de chaves, eu não quero a extinção delas, ok? Assim sendo, quando for necessário escolher entre duas alternativas de implementação, deve ser preferida aquela que exige o menor número de chaves e, consequentemente, o menor número de índices, ok? Se lembram lá que a gente tinha diagramas equivalentes? Se a gente tiver diagramas equivalentes e um tiver menos chaves, a gente tende a escolher esse diagrama que tem menos chaves, ok? Para exemplificar, vamos considerar que se deseja armazenar dados sobre os clientes em um banco de dados relacional, ok? Então a gente tem aqui uma tabela cliente com a coluna código do cliente, nome, contato, endereço e telefone. E nós temos aqui uma outra implementação desse mesmo problema. Só que aqui nós temos uma tabela cliente com o código do cliente, o nome do contato, uma outra tabela chamada cliente endereço com o código do cliente, o endereço e o telefone do cliente. Onde que o código do cliente aqui da chave da tabela código da tabela cliente endereço, ela referencia a chave primária de cliente, que é a código de cliente. Ok? Então, voltando, para exemplificar, vamos verificar isso aqui. Deseja-se armazenar para cada cliente seu código, seu nome e o nome da pessoa de contato, o endereço e o telefone. Ok? Eu quero simplesmente armazenar onde que o cliente, o nome do cliente, o seu código, o nome de contato daquela pessoa, porque a pessoa pode ter algum outro contato, o endereço onde que ele mora e o telefone. Esses dados poderiam ser implementados através de uma das seguintes alternativas. Então a gente tem essa forma aqui, onde que fica tudo numa mesma tabela, e a gente tem essa forma aqui, onde que nós temos duas tabelas e nesse caso aqui o código do cliente da tabela cliente endereço referencia ao código do cliente da tabela cliente, tá? Qual que a gente utilizaria? Qual dessas duas formas que a gente utilizaria para este problema aqui? Esta forma aqui, tá? Por quê? Porque minimiza chaves, apesar das duas serem equivalentes, elas gerarem o mesmo resultado de dados, vamos dizer assim, os mesmos dados vão estar disponíveis nos dois. Esse aqui tem um menor número de chaves. É mais simples. Então, na primeira alternativa, o banco de dados cria apenas um índice por código do cliente e a chave primária da tabela. Então, a gente vai ter um índice somente aqui e só. Na segunda alternativa, o banco de dados cria para cada tabela um índice por código do cliente. Tá? Então, nós temos dois índices. Nós temos um índice aqui para a chave primária do cliente e o código do cliente, que é a chave estrangeira, também vai receber uma chave. Vai receber um índice. Como cada cliente aparece nas duas tabelas, os dois índices possuem exatamente as mesmas entradas, resultando em armazenamento e processamento dobrados. A primeira alternativa é preferida se considerarmos esse princípio de projeto. Ok? Evitar campos opcionais. Então, outro princípio que a gente tem que cuidar é o seguinte: a gente tem que evitar campos opcionais.
Campos opcionais são campos que podem assumir o valor nulo que eu tinha comentado anteriormente, nulo, tá? Os bancos de dados, sistemas de gerência de banco de dados relacionais, usualmente não desperdiçam espaço ao armazenar um campo nulo, pois usam técnicas de compressão entre dados e registro de tamanho variável no armazenamento interno de linhas, tá? Então, ou seja, eles não vão ocupar espaço em HD se tu não tiver algum valor nulo, tá? Assim, em princípio, não há problemas em usar esse tipo de campo. Entretanto, uma situação que pode gerar problemas é aquela na qual a obrigatoriedade ou não do preenchimento de um campo depende do valor de outros campos. Que isso, na verdade, o problema em si é um problema conceitual. Olhem só. Neste caso, alguns bancos de dados, o controle da obrigatoriedade deve ser feito pelos programas que acessam o banco de dados, o que deve ser evitado. Então, nesse caso aqui, por exemplo, eu quero que se o cara for cliente pessoa física, eu vou preencher o CPF e sei lá, eu vou preencher o CPF. Mas se for pessoa jurídica, eu vou preencher o CNPJ e o registro estadual, a inscrição estadual, na verdade, e como é que é acho que tem um municipal, se não me engano, tem uma inscrição municipal também, tá? Ou seja, esses aqui são campos opcionais de cada tabela. Isso quem faria o controle da obrigatoriedade ou não teria que ser a própria aplicação, né? Deve ser feito por programas que acessam o banco de dados. Então isso aqui deve ser evitado, esses campos opcionais, ok? Tudo bem? Então agora eu vou finalizar aqui e os próximos slides eu faço em outro vídeo. Antes, claro, eu vou fazer o mapa mental. Então, aqui eu fiz o mapa mental para transformar do modelo entidade de relacionamento para o relacional. Nós temos alguns princípios. Os princípios são evitar junções, né? Evitar muitas tabelas talvez desnecessárias, ou dependendo de uma solução, entre duas soluções, tentar considerar aquela com menos junções, diminuir o número de chaves e evitar campos opcionais. Diminuir o número de chaves e evitar junções, normalmente elas se complementam, tá? E é isso. No próximo vídeo eu continuo o assunto desta aula.